Era uma tarde de domingo, e o templo estava cheio de irmãos reunidos para mais um culto de gratidão. O irmão João, pai do jovem Mateus de 19 anos, levantou-se com o coração transbordando de alegria. Ele não aguentava mais guardar só para si o que Deus havia feito. Com a voz embargada, começou a contar como o Senhor, em sua infinita misericórdia, havia libertado seu filho de uma deficiência hormonal que os médicos disseram ser irreversível. Desde os 15 anos, Mateus enfrentava um problema grave. Seu corpo não produzia os hormônios necessários para o desenvolvimento natural. Os exames mostravam níveis tão baixos que os especialistas não davam esperança. Meu filho, você vai precisar tomar remédios para o resto da vida, disseram. Mas João e sua esposa, irmã Maria, não se conformaram. Eles sabiam que para Deus não há coisa impossível. Toda noite, antes de dormir, ajoelhavam-se ao lado da cama do filho e clamavam: Senhor, tu que formaste este jovem no ventre, que o conheces melhor do que qualquer médico, toca nele. Restitui o que o inimigo roubou. Em nome de Jesus, nós cremos. Os meses passaram, e Mateus continuava tomando a medicação, mas a fé da família não esmorecia. A irmã Maria, em especial, tinha um costume. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela ungia a testa do filho com óleo e orava salmos sobre ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, declarava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Mateus, mesmo jovem, também buscava a Deus. Nas madrugadas, quando a casa estava em silêncio, ele se levantava e lia a Bíblia, pedindo forças. Pai, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me graça para suportar, dizia com o coração sincero. Até que em um culto de quarta-feira, o irmão Pedro, um servo fiel da igreja, sentiu uma unção forte do Espírito Santo. Ele se aproximou de Mateus e, sem saber de sua condição, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que todo desequilíbrio neste corpo seja restaurado. Que os hormônios voltem a fluir como Deus planejou desde o início. Mateus sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Naquela noite, ele dormiu em paz, sem saber que algo sobrenatural havia acontecido. No dia seguinte, João e Maria levaram o filho para novos exames, como de costume. O médico, ao analisar os resultados, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido, exclamou. Os níveis estão normais. Totalmente normais. Ele repetiu os testes 2, 3 vezes, mas o resultado era o mesmo. A deficiência havia desaparecido. Não havia explicação científica. Continuei tomando os remédios até ontem, disse Mateus, surpreso. O médico sem jeito balbuciou. Bem, às vezes o corpo se ajusta sozinho. Mas João sorriu e respondeu: Não, doutor. Foi Deus. A notícia se espalhou rápido entre os irmãos. No domingo seguinte, Mateus foi chamado à frente para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, ele contou como havia se sentido fraco, envergonhado, achando que nunca seria um homem completo. Eu orava, mas às vezes duvidava. Pensava, será que Deus esqueceu de mim? Mas o Senhor, em sua fidelidade, não apenas ouviu, como agiu no tempo certo. Agora eu sei que Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu não via, Ele estava trabalhando. A irmã Ana, uma senhora de 70 anos que sempre intercedia por Mateus nas reuniões de oração das irmãs, levantou-se e disse: Glória a Deus! Eu via este jovem em minhas orações, e o Senhor me mostrava que ele o curaria. Não era uma impressão minha, era o Espírito Santo falando. Muitos irmãos choraram ao ouvir aquilo. O irmão Carlos, que havia sido diagnosticado com um problema semelhante anos antes, mas não tinha coragem de compartilhar, sentiu um fogo no peito. Se Deus fez por Mateus, pode fazer por mim também, pensou, e na mesma hora se ajoelhou no banco, pedindo misericórdia. Nos dias que se seguiram, o testemunho de Mateus se tornou um farol de esperança para muitos. Jovens que lutavam com doenças ocultas, casais que não podiam ter filhos, irmãos com depressão, todos encontraram ânimo ao ver que Deus ainda opera milagres. Em uma reunião de jovens, Mateus foi questionado por um rapaz chamado Lucas: Como você conseguiu ter tanta fé? Mateus respondeu com simplicidade: Não fui eu. Foi Deus quem me deu força. Eu só não desisti de clamar. Uma noite, enquanto a família orava juntos, Mateus sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Você foi curado para minha glória. Agora vai e conte a outros. Ele não entendeu de imediato, mas alguns dias depois, enquanto lia o livro de Atos, viu como os apóstolos não guardavam os milagres para si, eles compartilhavam, e muitos se convertiam. Foi então que Mateus teve a certeza: ele precisava testemunhar não só na igreja, mas também fora dela. No trabalho, onde muitos colegas zombavam de sua fé, Mateus começou a falar com ousadia. Deus me curou de algo que os médicos disseram ser impossível, dizia. Alguns riam,
outros ficavam curiosos. Um deles, o Ricardo, que sempre o provocava, um dia chegou perto e perguntou: como é que Deus cura, hein? Nunca vi isso. Mateus, sem alterar a voz, respondeu: você quer ver? Venha comigo na igreja domingo. Deus não muda. Ricardo, só para provar que era mentira, aceitou o desafio. No culto, enquanto o coro cantava grande é o Senhor e digno de ser louvado, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz inexplicável. Quando o irmão que presidia convidou os presentes a se ajoelharem para oração, ele, sem entender por que, caiu de joelhos e começou a chorar. Depois do culto, procurou Mateus e disse, com a voz quebrada: eu preciso desse Deus na minha vida. Naquela mesma noite, Ricardo se entregou a Cristo e, semanas depois, também recebeu sua própria bênção, a libertação de um vício que o destruía há anos. A história de Mateus não parou por aí. Anos depois, já casado e com um filho, ele olhava para trás e via como Deus havia sido fiel. Sua esposa, irmã Sara, que também havia sido alcançada por um milagre, uma gravidez após anos de infertilidade, dizia sempre: Deus não faz nada pela metade. Quando ele toca uma vida, é para abençoar em todas as áreas. Em uma reunião de família, o pequeno Davi, filho de Mateus, de apenas 5 anos, ouviu o pai contando o testemunho pela 100ª vez. Com os olhos brilhando, o menino perguntou: pai, Deus ainda faz milagre hoje? Mateus o pegou no colo e respondeu: sim, filho. Todo dia. Às vezes a gente não vê, mas ele está agindo. O maior milagre não é só a cura do corpo, é a salvação da alma. E olhando para o templo cheio de irmãos, acrescentou: e aqui nesta casa a gente vê os dois. Hoje, sempre que Mateus encontra alguém desanimado, ele repete as palavras que ouviu do irmão Pedro naquela noite de oração: Deus não mudou. O que ele fez ontem faz hoje. O que ele prometeu vai cumprir. E assim, de testemunho em testemunho, a fé se fortalece, e o nome do Senhor é glorificado. Porque afinal, como diz a palavra, muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Salmo 34, 19. E se Deus fez por Mateus, por Ricardo, por Sara e por tantos outros, Ele pode fazer por você também. Basta crer, basta clamar, basta não desistir. Porque o Deus que abriu o mar, que ressuscitou mortos, que transformou água em vinho, é o mesmo que hoje ouve suas orações. E Ele está pronto para agir. Era uma tarde de sábado, e o sol ainda brilhava forte quando Mateus chegou ao templo para mais uma reunião de oração. Enquanto caminhava pelo corredor, sentiu um aperto no coração ao ver o irmão João, um homem de uns 50 anos, sentado no último banco, com a cabeça baixa e as mãos tremendo. João era um servo fiel, sempre presente, mas naquela tarde parecia carregar um fardo invisível. Mateus não hesitou, sentou-se ao seu lado e colocou a mão no ombro dele. Irmão João, o que está acontecendo? Perguntou com voz firme, mas cheia de compaixão. João levantou os olhos, úmidos, e suspirou fundo antes de responder: é meu filho, irmão Mateus. O Lucas tem 18 anos e desde pequeno luta com uma deficiência hormonal. Os médicos disseram que ele nunca teria desenvolvimento normal, que precisaria de remédios para o resto da vida. Já oramos tanto, mas parece que nada muda. Mateus sentiu o peso daquelas palavras. Ele conhecia bem a dor de esperar por um milagre, mas também conhecia a fidelidade de Deus. E o que os médicos disseram agora? Indagou enquanto João enxugava uma lágrima. Que se não houver melhora nos próximos exames, ele terá que fazer uma cirurgia arriscada. Minha esposa está desanimada, irmão. Até ela, que sempre foi tão forte na fé, agora pergunta: até quando, Senhor? Mateus não deu respostas prontas. Em vez disso, fez o que aprendeu nos anos de caminhada, levou à mão a Bíblia que sempre carregava no bolso e abriu em Marcos 11:24. Apontou para o versículo e leu em voz alta: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Depois, fechou a Bíblia e olhou nos olhos de João. Irmão, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, vai cumprir. Mas às vezes Ele quer ver se a nossa fé vai além das lágrimas. Vamos orar agora mesmo. Não como quem pede, mas como quem já recebeu. João assentiu, e ali mesmo, entre os bancos vazios do templo, os dois irmãos se ajoelharam. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, mas cheio de certeza. Senhor Jesus, o Senhor conhece a dor do irmão João. O Senhor sabe o que o Lucas precisa. Não estamos pedindo por merecimento, mas pela tua misericórdia. Tu disseste que tudo é possível ao que crê. Hoje nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Quando se levantaram, João já não tinha mais o mesmo olhar de derrota. Havia algo diferente nele, uma centelha de esperança que só vem quando o Espírito Santo toca o coração.
Naquela mesma noite, durante a reunião, o irmão Paulo, que presidia o culto, pediu que todos orassem pelo jovem Lucas. Não foi um pedido genérico, ele contou a situação com detalhes, e a igreja inteira se uniu em súplica. As vozes se elevaram, algumas em lágrimas, outras em gratidão antecipada. Uma irmã, dona de uma fé simples mas profunda, exclamou: Senhor, o Senhor é o mesmo que curou o cego de nascença. O Senhor é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Se o Senhor fez naquela época, pode fazer hoje. E assim, a igreja clamou. Não por minutos, mas por quase 1 hora. Não com desespero, mas com a certeza de que Deus ouve e responde. 3 dias depois, João chegou ao templo com um brilho nos olhos que não passaria despercebido. Assim que avistou Mateus, correu até ele e segurou suas mãos com força. Irmão Mateus, Deus ouviu, disse a voz embargada. Ontem, o Lucas foi fazer os exames de rotina, e o médico ficou tão surpreso que chamou outros colegas para conferir. Os níveis hormonais dele estão normais. Normais, irmão. Sem remédios, sem cirurgia, sem explicação médica. O médico só balançou a cabeça e disse: isso não tem lógica. É como se o corpo dele tivesse se regulado sozinho. Mateus sorriu, mas não se surpreendeu. Ele já havia visto Deus agir assim antes. Glória a Deus, irmão João! Exclamou. Isso não é sorte, não é coincidência. Isso é a mão do Senhor se movendo em resposta à fé do seu povo. João então contou como, na noite anterior, Lucas havia chegado em casa depois da escola e dito: Pai, hoje eu me senti diferente. Não sei explicar, mas foi como se algo dentro de mim tivesse mudado. E tinha mudado. Não aos olhos do mundo, que busca explicações científicas para tudo, mas aos olhos da fé, que reconhece a obra de Deus quando a vê. Na reunião de ação de graças daquele domingo, João subiu ao púlpito com Lucas ao seu lado. O jovem, antes tímido e frágil, agora estava ereto, com um sorriso confiante. João não fez um discurso elaborado. Apenas contou o que Deus havia feito, e a igreja inteira se encheu de alegria. Irmãos, disse João, com a voz firme, muitas vezes a gente ora e não vê a resposta logo. Às vezes, o desânimo bate à porta. Mas Deus não se esquece de nós. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. E quando ele age, não há dúvida, é ele mesmo. Depois, Lucas, com a simplicidade de quem fala do coração, acrescentou: eu não entendo muito, mas sei que Deus me curou. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um aqui. A igreja respondeu com um amém. Uníssono, e muitos irmãos se levantaram para dar testemunhos semelhantes de curas, de livramentos, de portas abertas onde só havia paredes. Era como se o milagre de Lucas tivesse acendido uma chama, a certeza de que Deus ainda opera maravilhas no meio do seu povo. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou. Irmãos de outras congregações vieram conhecer Lucas e ouvir a história diretamente dele. Alguns incrédulos queriam provas. João, então, mostrava os exames antigos e os novos, assinados pelos mesmos médicos. Não havia como negar. Era um milagre comprovado. Mas o mais bonito não eram os papéis, e sim a mudança na vida daquela família. João e sua esposa, que antes viviam sob o peso da preocupação, agora serviam a Deus com um júbilo novo. Lucas, que antes se sentia diferente dos outros jovens, agora participava das atividades da mocidade com entusiasmo, testemunhando a outros da bondade de Deus. Em uma dessas reuniões de mocidade, um jovem chamado Daniel, que lutava contra uma depressão profunda, aproximou-se de Lucas depois do culto e perguntou: como você consegue ter tanta fé? Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Lucas não deu uma resposta pronta. Em vez disso, contou sua própria história, como havia se sentido fraco, como seus pais haviam chorado, como a igreja havia orado por ele. E então disse: a fé não é sobre a gente ser forte, Daniel. É sobre confiar Kelly que é forte por nós. Às vezes a resposta demora, mas Deus nunca falha. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. Daniel baixou a cabeça e Lucas viu uma lágrima cair no chão. Mas dessa vez não era uma lágrima de desespero. Era o início de uma rendição, a entrega de um coração cansado nas mãos de um Deus que nunca cansa de amar. Anos depois, Lucas se tornou um obreiro na congregação. Não porque era obrigado, mas porque não conseguia conter o amor que sentia por aquele que havia mudado sua vida. Em uma de suas primeiras pregações, ele falou sobre a paciência de Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus haja no nosso tempo, disse, olhando para os irmãos. Mas Deus age no tempo certo. Ele não está atrasado. Ele está preparando algo que a gente nem imagina. E então contou como, anos antes, quando ainda era criança, ouvirá seu pai e Mateus orando por ele. Como, em meio à dor, eles haviam escolhido confiar.
Como, no momento certo, Deus havia respondido de uma forma que nenhum médico poderia explicar. Se Deus fez isso por mim, concluiu, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Não desista de orar. Não desista de crer, porque o Deus que me curou é o mesmo que está ouvindo você agora. E a igreja mais uma vez respondeu com um amém que ecoou além das paredes do templo, um som que subiu aos céus como incenso, agradando ao Pai, que se alegra quando seus filhos confiam nele. Porque afinal, a fé não é sobre ver para crer, é sobre crer para ver. E quando a gente crê de verdade, Deus age. Sempre age. Às vezes de forma visível, como na vida de Lucas. Às vezes de forma silenciosa, como no coração que encontra paz depois de anos de angústia. Mas ele age. E isso, irmãos, é a maior certeza que podemos ter. A vida de Lucas depois daquele testemunho não foi um caminho de rosas, mas foi um caminho de graça. Porque a fé que Deus nos dá não é para nos livrar das provas, mas para nos sustentar nelas. E o jovem que antes dependia de remédios para sobreviver agora dependia de algo muito maior, a presença constante do Senhor. Não que as dificuldades tivessem acabado, elas só ganharam um novo significado. Porque agora cada luta era uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo, cada obstáculo, uma chance de testificar que Ele não abandona os seus. Os irmãos da congregação notavam a mudança. Não era só a saúde restaurada, mas a maneira como Lucas falava, como olhava para as pessoas, como se ajoelhava em oração com uma sinceridade que comovia até os mais endurecidos. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com uma convicção que vinha de quem havia sido tirado do poço da desesperança pelas próprias mãos do Pai, e isso falava mais alto do que qualquer sermão. Certa vez, uma irmã chamada Marta, que há anos lutava contra uma enfermidade nos ossos, aproximou-se dele depois do culto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma esperança tímida. Irmão Lucas, disse ela, segurando suas mãos trêmulas, eu ouvi seu testemunho hoje. E eu também tenho orado. Mas às vezes fico com medo de pedir demais. Será que Deus se importa com o que eu sinto? Lucas não respondeu logo. Ele se lembrou das noites em que ainda menino chorava no quarto, achando que Deus não o ouvia. Mas então se lembrou também da manhã em que acordou diferente, como se um peso tivesse sido tirado não só do seu corpo, mas da sua alma. Ele apertou as mãos de Marta e disse: Irmã, Deus não se cansa de nós. Ele não conta nossas lágrimas para nos cobrar. Ele as conta para nos consolar. Você acha que o Pai que alimenta os passarinhos e veste os lírios do campo vai esquecer de você? Claro que não. Ele está só esperando o momento certo para mostrar que Ele é Deus. E enquanto isso, Ele está ao seu lado, mesmo que você não sinta. Marta abaixou a cabeça e as lágrimas caíram. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio. Porque às vezes a gente só precisa ouvir que não está sozinho. Que alguém em algum lugar já passou por aquilo e viu a fidelidade de Deus. E que se Deus foi fiel com um, Ele será fiel com todos os que nele confiam. Os dias se passaram, e Lucas continuou servindo. Não como um herói, mas como um servo. Lavava os pés dos irmãos mais velhos quando eles não podiam se curvar, visitava os enfermos levando não só a palavra, mas a presença de alguém que entendia a dor, orava com os jovens que como ele um dia se sentiam perdidos. E em cada um desses momentos ele via Deus trabalhando. Não de forma espetacular, mas naqueles detalhes que só quem está perto enxerga. Um sorriso que volta depois de meses de tristeza, um coração que se abre depois de anos de amargura, uma oração respondida não do jeito que a gente pedia, mas do jeito que a gente mais precisava. Uma noite, depois de um culto de oração, um jovem chamado Rafael se aproximou dele. Era daqueles que chegavam à igreja com o coração cheio de dúvidas, mas com uma sede de algo verdadeiro. Ele tinha ouvido falar de Lucas, do milagre, das orações. Mas o que mais o impressionava não era a história, e sim a paz que ele via naquele irmão. Como você tem tanta certeza? Perguntou Rafael com voz baixa como se tivesse medo da resposta. Às vezes eu oro e parece que nada acontece. Fico me perguntando se Deus realmente me ouve. Lucas sorriu não com superioridade mas com compreensão. Ele se lembrou das suas próprias lutas, das vezes em que achou que Deus estava distante. Mas então se lembrou também das vezes em que olhando para trás, via que Deus estava ali o tempo todo, só esperando ele confiar um pouco mais. Irmão, disse Lucas, a certeza não vem de a gente ver tudo resolvido na hora. Vem de conhecer aquele que prometeu estar conosco. Quando eu era criança, meu pai me ensinou uma coisa, a oração não é um pedido que a gente faz e esquece. É uma conversa. Às vezes Deus responde logo, às vezes ele espera a gente amadurecer na fé. Mas uma coisa eu sei, ele nunca ignora um coração sincero. Rafael ficou em silêncio por um momento.
Depois, suspirou fundo, como se um peso tivesse saído de suas costas. Obrigado, irmão. Às vezes a gente só precisa ouvir isso. E Lucas sorriu novamente porque sabia que não eram suas palavras que tocavam as pessoas. Era o Espírito de Deus usando até os vasos mais simples para levar esperança. O tempo passou, e a vida de Lucas se tornou um testemunho vivo de que Deus não só cura o corpo, mas transforma a alma. Ele se casou com uma irmã da congregação, Ana, que também tinha uma história de fé. Juntos eles serviam não como um casal perfeito, mas como dois que sabiam que sem Deus nada eram. E foi nessa simplicidade que Deus continuou abençoando. Ana engravidou, e o médico disse que o bebê tinha um problema no coração. Mais uma vez a prova bateu à porta. Mas dessa vez, Lucas não se desesperou. Ele se ajoelhou com Ana, e juntos oraram não com medo, mas com uma confiança que só quem já viu Deus agir pode ter. Senhor, orou Lucas, o Senhor sabe o que é melhor. Se for da tua vontade, cura nosso filho. Mas se não for, dá-nos força para confiar em ti. Porque tu és bom, não importa o que aconteça. E Deus ouviu. Não da forma que eles imaginavam, mas da forma que só ele sabia ser perfeita. O bebê nasceu e o coração que os médicos diziam estar com defeito funcionava normalmente. Os exames não mostravam mais nada. Os médicos ficaram surpresos, mas Lucas e Ana não. Eles só sorriram, porque sabiam que mais uma vez, Deus havia mostrado que ele é fiel. Anos depois, já como ancião, Lucas olhava para a congregação e via rostos que ele conhecia desde criança, outros que haviam chegado recentemente, todos com suas lutas, suas dores, suas vitórias. E ele sabia que cada um deles tinha uma história. Alguns ainda não haviam visto o milagre que pediam, mas continuavam firmes. Outros já haviam experimentado a bondade de Deus de maneiras que nem sabiam explicar. E era isso que tornava a igreja viva, não a ausência de problemas, mas a presença de um Deus que nunca falha. Em uma das últimas vezes em que pregou, Lucas falou sobre gratidão. Não a gratidão superficial, que agradece só quando as coisas vão bem, mas aquela que nasce de um coração que entende que mesmo no vale, Deus está conduzindo. Irmãos, disse ele, com a voz já um pouco trêmula pela idade, mas o coração tão firme quanto sempre. A gente às vezes acha que Deus só é bom quando Ele nos dá o que a gente quer. Mas a verdadeira fé é agradecer mesmo quando a gente não entende. Porque Deus não nos deve nada. Tudo que Ele nos dá é graça. E quando a gente entende isso, a vida muda. Ele fez uma pausa, olhando para os irmãos, muitos deles com os olhos cheios de lágrimas. Eu já fui um menino doente que não tinha esperança. Hoje sou um velho que viu a mão de Deus em cada passo. Não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E se Ele foi bom comigo, Ele será bom com vocês. Não desistam. Não parem de orar. Porque o Deus que me curou, que sustenta esta igreja, que ouve cada um de vocês neste momento, esse Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a igreja respondeu, como sempre respondia quando a verdade era pregada com amor, amém. Glória a Deus. Porque no final, é isso que importa. Não os milagres em si, mas o Deus que os faz. Não as bênçãos, mas aquele que as dá. E quando a gente entende isso, a vida se torna um culto. Cada respiração, uma oração. Cada passo, uma prova de que Ele está conosco. E isso, irmãos, é a maior vitória que podemos ter.